Hoje é terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Vamos meditarmos a palavra de Deus segundo o Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: "Não chores." Depois, aproximando-se, tocou no esquife e os que o carregavam pararam. Disse ele então: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo." E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Então vemos Jesus realizando este milagre, ressuscitando este jovem, o filho da viúva de Naim. Ela era viúva, só tinha esse filho único. Imagina o sofrimento dessa mãe, agora sozinha, sem mais ninguém por ela. Então ela estava em prantos. Mas Jesus se comove sempre com os que sofrem e vai ajudar esta mulher. É interessante porque em todos os evangelhos Jesus ressuscita 3 pessoas. É claro que essa ressurreição não é como a de Cristo, porque Cristo, ressuscitado dos mortos, não torna mais a morrer. É Espírito que dá vida, o seu corpo é glorificado, está à direita do Pai. Mas esse jovem, Jesus o tirou da morte, mas ele depois volta a morrer. É interessante, então vamos ver assim, um pouco o sentido espiritual para nós dessa morte, dessas 3 mortes que aparecem na Escritura, nos Santos Evangelhos. Então a primeira que Jesus ressuscita é a filha de Jairo, era uma criança em torno de 12 anos, novinha, e ela acabara de morrer. Santo Agostinho, comentando isso, é muito interessante porque nos dá um sentido para a nossa vida. Santo Agostinho fala que essas mortes é a imagem do pecado que também mata. E essa menina, 12 anos, quer ver, tinha pecado pouco, mas qualquer pecado mata, nos afasta de Deus, que é a fonte da vida. Então Jesus vai ressuscitar essa menina que acabara de morrer e vai levantá-la, colocá-la de pé, ressuscitá-la. Esse jovem, o filho da viúva, já não era mais criança, era um jovem. Quer dizer, já estava há mais tempo no pecado, mais morte tinha experimentado. Mas Jesus tem o poder de tirar qualquer um da morte, mesmo que esteja há muito tempo na morte. Esse jovem não acabara de morrer, já estava para ser enterrado. E Jesus toca já no caixão. A menina ainda estava na cama, acabara de morrer. Esse jovem não, já estava mais tempo morto. Estava mais tempo nos vícios, nos pecados, nas escravidões, na destruição. Mais tempo longe de Deus, longe da vida, longe do amor de Deus. Mas Jesus tem poder. Levanta-te, jovem. E esse jovem se senta e é tirado da morte. E a terceira ressurreição que Jesus faz é de Lázaro, que não era mais nem criança, nem jovem, já era uma pessoa de idade avançada. E já estava há 4 dias enterrado, já fedia. Mas Jesus tem o poder de tirar de qualquer morte. Lázaro, saia para fora. Depois de 4 dias sepultado, já começava a entrar em decomposição o seu corpo. Mas Jesus traz Lázaro de volta à vida. Quer dizer que Lázaro já estava, uma imagem de que ele já está mais tempo no pecado, mais tempo na morte, mais tempo longe de Deus, longe da vida.
Então Jesus traz de volta Lázaro. Claro que Lázaro também depois volta a morrer. A segunda tradição, ele foi depois, da ressurreição de Cristo para Marsella, foi bispo de Marsella, na Gália e a França, né? Mas depois volta a morrer. Mas Jesus faz esses 3 sinais para mostrar que ele tem poder de tirar qualquer um da morte, em qualquer situação, por mais tempo que esteja ali naquele pecado, naquele vício, naquela escravidão, naquela situação difícil, longe de Deus, longe da vida, longe do amor de Deus, sem perdão. Então Jesus, ele nos traz para a vida, nos ressuscita, nos coloca de pé, nos coloca a caminho. Então hoje olhemos a Cristo, que nos ama e que não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida. Então se te encontras hoje triste, vazio, como se estivesse morto aí, sem esperança, sem alegria, com sofrimentos, coragem, o Senhor hoje nos dá essa palavra, mostrando que Ele é Deus e que Ele tem o poder sobre a tristeza, sobre a morte, sobre o pecado, sobre tudo. E hoje Ele pode nos ressuscitar, nos reconstruir, nos amar, nos perdoar, nos devolver a comunhão com aquele que é a fonte de toda a nossa existência, aquele que dá sentido à nossa vida. E nos entrega hoje a nossa mãe igreja, que nos dá o perdão, que nos dá a palavra, que nos dá a Eucaristia, que nos dá o sacramento, que nos dá Cristo, que nos dá a vida. Nós também temos essa mãe igreja. Hoje o Senhor nos entrega a igreja, que nos dá essa palavra de salvação e de vida nova. Coragem, irmãos, não fiques aí na morte, na tristeza, no medo, na angústia, no pecado, no vício. Escuta hoje o Senhor que te chama à vida e a vida nova em Cristo. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.